Quando eu era mais novo, eu costumava morar em uma fazenda de cavalos que fazia divisa com uma vasta floresta e que ficava bem perto de um rio. Nós não fazíamos muita agricultura e só plantávamos poucas coisas. A nossa atividade principal era a criação de cavalos da raça quarto. De qualquer forma, eu tinha 4 irmãos mais novos e um vizinho que era alguns anos mais velho do que eu. Isso era no início dos anos 90 e tudo o que a gente fazia era ficar caçando naquelas matas e ficar explorando a região. O rio ficava muito perto da nossa terra e do outro lado desse rio havia uma área de preservação ambiental. Os nossos pais nos proibiram de cruzar o rio, principalmente porque não era permitido caçar ali e eles não queriam que a gente arranjasse problema. Um certo dia, quando eu tinha uns 13 anos, nós paramos de cruzar o rio por um motivo diferente. Eu, meus irmãos e o meu vizinho tínhamos cruzado o rio e estávamos muito mais fundo na floresta do que deveríamos. Nós nunca tínhamos ido tão longe. De repente, um dos meus irmãos percebeu um bosque de pinheiros lotado de árvores de uns 14 metros e várias delas estavam quebradas. Todas as árvores que estavam quebradas no chão estavam apontando para a mesma direção, apontando para dentro da floresta. Era apenas um pequeno grupo de pinheiros, mas eu diria que havia pelo menos umas 20 árvores quebradas que apontavam na mesma direção. Meu primeiro instinto ao ver aquela anormalidade foi ficar absolutamente apavorado. Eu sabia que aquilo não era natural e eu queria sair de lá imediatamente. Já o meu vizinho era um completo psicopata e eu sempre achei que ele era um maluco que ia acabar morrendo. Obviamente ele disse que queria explorar a área para onde as árvores estavam apontando. Algo dentro de mim estava gritando para que eu saísse dali, mas o meu vizinho e 2 dos meus irmãos estavam determinados a explorar aquela anormalidade. Nós andamos na direção que as árvores apontavam e acabamos achando uma clareira. Assim que nós entramos naquela área aberta, nós ouvimos um barulho que estava vindo daquele mesmo bosque no qual estávamos antes, e ele parecia estar vindo na nossa direção. Naquele ponto, eu estava completamente aterrorizado e o meu vizinho começou a rir da minha cara junto com os meus irmãos, me chamando de medroso. Eles queriam investigar o barulho, então eles começaram a caminhar de volta para o bosque das árvores quebradas. Eu queria ir embora, então eu peguei um caminho diferente e comecei a andar de volta para a trilha que me levaria para fora da floresta. Por causa dos caminhos diferentes, depois de alguns segundos eu estava a uns 50 metros deles, mas eu ainda enxergava os meus irmãos. De repente eu começo a escutar vários gritos, e então eu vejo o meu vizinho voando pelo ar enquanto os meus irmãos estavam gritando, chorando e correndo na minha direção. No começo, eu ainda não tinha visto nada. Porém, logo em seguida, aconteceu uma coisa que me dá pesadelos até os dias de hoje. A criatura soltou um grito que dava para sentir no corpo inteiro. A coisa devia ter uns 3 metros de altura. Ela parecia humana e estava coberta de pelo preto. Naquele ponto, nós estávamos correndo pelas nossas vidas. Porém, a criatura não perseguiu a gente. Nós corremos o que parecia ser vários quilômetros, e quando não aguentávamos mais, todos nós desabamos no chão bem perto da nossa propriedade. Nós estávamos completamente em choque. Afinal, nosso vizinho tinha acabado de ser arremessado uns 6 metros no ar, e ele tinha até quebrado a clavícula. Enquanto a gente se recuperava, nós ouvimos aquele mesmo grito novamente, e ele não estava longe. Nós nunca mais vimos aquela coisa novamente, mas ela deixou um aviso claro, um aviso para nunca mais voltarmos naquela floresta. Hoje eu tenho 41 anos, e o meu vizinho se recusa a falar sobre esse assunto até os dias de hoje. Naquele dia, nós contamos para os nossos pais que o nosso vizinho tinha caído de uma árvore. Afinal, o que a gente deveria ter falado? Nós deveríamos ter falado que um pé grande arremessou nosso vizinho no ar e ele quebrou a clavícula? De qualquer forma, esse
é o meu maior trauma de infância. Existe uma atmosfera estranha nas fazendas após o anoitecer. Eu passei a maior parte da minha vida em uma fazenda e, mesmo assim, algumas noites ainda me afetam. São os campos escuros, os sons distantes e aquelas sombras que enganam os olhos. Mas nada se compara ao que eu senti em uma certa noite. A minha fazenda era onde eu encontrava paz. Eu herdei ela dos meus avós e foi nela que eu cresci. Foi nela que eu brinquei quando eu era criança. E depois, foi nela que eu trabalhei. O suave cantar dos grilos, o aroma do feno recém-cortado e os murmúrios suaves dos animais, se preparando para dormir, sempre me traziam conforto. Aquele era um lugar onde eu me sentia conectado às minhas raízes, conectado às gerações dos meus antepassados, que tinham trabalhado na mesma terra que eu. Ao longo dos anos, eu fiz as minhas próprias mudanças na fazenda, mas a sua essência permanecia a mesma. Os meus amigos costumavam brincar sobre o quão isolado eu estava morando aqui na fazenda, longe da agitação da cidade. Mas, para falar a verdade, eu adorava a solidão. Os espaços rurais abertos me davam uma sensação de liberdade, e a rotina previsível proporcionava um ritmo confortável aos meus dias. A fazenda era mais do que apenas um pedaço de terra. Ela era parte de mim, entrelaçada com as minhas memórias e com as minhas emoções. Todos os dias depois de anoitecer, eu sempre dava uma volta rápida pela fazenda para verificar a segurança dos animais e para verificar se tudo estava trancado. Porém, naquela noite em particular, enquanto eu estava perto de um antigo celeiro abandonado, eu fui surpreendido por um barulho. Claramente era o som de uma pessoa chorando. Meu primeiro pensamento foi que talvez algum animal estivesse em perigo, mas assim que eu me aproximei, ficou claro como o dia que era uma pessoa chorando. E então, com a luz fraca da minha lanterna, eu vi ele. Era um garoto, provavelmente com 6 ou 7 anos, e ele parecia ter passado por algum tipo de inferno. As suas roupas estavam rasgadas e ele estava coberto de sujeira. Ele parecia tão assustado que era como se ele tivesse visto um fantasma ou algo do tipo. Eu tentei me aproximar lentamente para que ele não se assustasse ainda mais, mas ele continuou perturbado. Eu fiz o meu melhor para tranquilizar o garoto, mas ele simplesmente não conseguia ou não queria me contar como ele tinha chegado ali. Naquele momento, eu pensei em chamar a polícia, mas o meu instinto me dizia para esperar. Por que diabos ele estava na minha fazenda no meio da noite? E a forma estranha como ele se comportava, como se estivesse em choque ou com amnésia, simplesmente não fazia sentido. Então, eu decidi analisar melhor a situação e levei ele até a minha casa para ele comer e descansar um pouco. Talvez isso seria bom para que ele recuperasse a memória. Porém, durante toda a caminhada até a minha casa, eu estava com uma sensação muito estranha. Não sei explicar direito, mas parecia que nós estávamos sendo observados. Cada pequeno som, cada movimento das folhas me fazia ficar arrepiado. Assim que nós entramos em casa, eu tentei deixar ele o mais confortável possível, mas ele simplesmente ficou sentado no sofá, totalmente quieto, apenas olhando para o teto. Eu tentei conversar com ele para ver se ele revelava o que tinha acontecido, mas era como se eu estivesse falando com a parede. Ele não respondia, e ele nem parecia estar me ouvindo. A noite pareceu durar uma eternidade, e toda a minha casa parecia estar diferente, como se houvesse uma tensão no ar. Eu tentei me convencer de que eu estava apenas sendo paranoico, mas lá no fundo, eu sabia que algo não estava certo. Eventualmente, o garoto tinha se deitado na cama do quarto de hóspedes. Então eu pensei que, finalmente, eu poderia dormir para lidar com isso de manhã. Porém, antes de ir para a cama, eu queria verificar o garoto mais uma vez. Assim que eu abri a porta do quarto de hóspedes, o meu coração quase parou. O garoto tinha sumido. A cama estava vazia
e a janela estava totalmente aberta. Eu saí correndo para fora de casa, gritando e chamando por ele, esperando que ele estivesse por perto, mas era como se ele tivesse desaparecido. Eu vasculhei cada centímetro da fazenda, mas não havia sinal dele. Como ele não estava na fazenda, eu entrei na floresta correndo, procurando pelo garoto. Por alguma razão, eu estava bem alterado, e a minha memória dessa parte é meio confusa. Portanto, eu não sei exatamente quanto tempo se passou, mas eventualmente a primeira luz do amanhecer começou a iluminar o dia. E foi só então que eu percebi que eu já estava bem fundo na floresta. Foi nesse momento que eu me deparei com uma coisa que chamou a minha atenção: um túmulo improvisado e uma grande rocha que servia de lápide. Gravado na lápide estava o nome de um garoto, junto com o ano de nascimento e o ano da sua morte. Eu moro nesta terra há mais de 11 anos e não me lembro de ter visto esse túmulo antes. Porém, até que fazia sentido, porque eu nunca tinha me aventurado tão longe dentro da floresta. Eu nunca mais vi aquele garoto novamente. Assim que eu relatei a situação para as autoridades, a polícia local ficou tão perplexa quanto eu. Eles vasculharam a área, fizeram algumas perguntas por aí, mas não encontraram nada. Eu mostrei para eles o túmulo que eu tinha encontrado, mas eles não tinham informações sobre o nome do garoto que estava gravado na lápide. Depois daquela noite, a atmosfera da fazenda ficou muito estranha, e eu passei a ter um sentimento que é difícil de descrever. É como se a minha realidade tivesse sido completamente abalada, e é como se a minha mente não soubesse processar o que tinha acontecido. A fazenda nunca mais foi a mesma para mim depois daquela noite. Até mesmo os barulhos regulares, como o barulho do vento batendo contra o celeiro ou os chamados distantes dos animais, me faziam lembrar daquele garoto. Eu considerei a possibilidade de me mudar da fazenda, mas algo me segurou. A fazenda é a minha casa, e eu não ia deixar o medo me afastar. O tempo passou, mas aquele sentimento de desconforto nunca desapareceu completamente. E de vez em quando, especialmente nas noites mais silenciosas, eu juro que eu consigo escutar um som distante que ecoa das profundezas da floresta. O inconfundível choro do garotinho daquela noite. Existe um ditado que diz: as coisas mais aterrorizantes não são os monstros que podemos ver, mas aqueles que não vemos. Durante 2 semanas, todas as noites, precisamente às 11h07 da noite, o nosso telefone antigo tocava. Ele é um telefone velho com discagem rotativa que sempre ficou na sala de estar da nossa casa de fazenda. O som era perturbador e não combinava com a era moderna, mas lá estava aquele barulho, tocando todas as noites e chamando nossa atenção. Eu e meu marido, João, estávamos casados há 45 anos. Nós somos o típico casal inseparável, feitos um para o outro. João é um homem robusto, e as suas mãos são calejadas pelos vários anos de trabalho na fazenda. Eu, por outro lado, sou a planejadora, a organizadora. Eu sempre organizei os registros da fazenda, paguei as contas e cuidei para que a nossa vida funcionasse sem problemas. A nossa fazenda, que se estende por mais de 200 mil metros quadrados, já estava na família do João há várias gerações. Nós trabalhamos naquela terra, nós criamos os nossos filhos, e agora, nos últimos anos das nossas vidas, nós desfrutamos da paz que a fazenda oferece. A fazenda é nosso santuário, um lugar onde o caos do mundo não pode nos tocar. Você pode estar se perguntando por que, em uma era de celulares e internet, nós ainda temos um telefone rotativo antigo. A resposta é simples: nostalgia. Esse telefone estava presente na casa desde a época dos pais do João. Ele é uma conexão com o passado, uma relíquia que nunca quisemos jogar fora. Além disso, nós sempre tivemos os nossos celulares para uso pessoal, e o telefone rotativo sempre foi uma peça decorativa, raramente usado. Na primeira vez que o telefone tocou, nós pensamos que era um erro,
Talvez uma pessoa que discou o número errado. Porém, quando aconteceu novamente nas próximas noites, sempre no mesmo horário, nós começamos a ficar preocupados. Sempre que atendíamos o telefone, nós éramos recebidos com silêncio total, sem nenhuma voz, nenhuma mensagem, apenas um vazio perturbador. A paciência do João se esgotou depois de uma semana. Numa certa noite, quando o telefone tocou, ele atendeu, e a sua voz estava tremendo de raiva. Em vez do silêncio que costumávamos ouvir, o meu marido disse que havia uma respiração no telefone, lenta e arrepiante. Ele me disse que o que ele ouviu não era a respiração de uma pessoa viva. Ele dizia que era algo diferente, algo de outro mundo. A semana que se seguiu foi a semana mais aterrorizante das nossas vidas. A nossa fazenda pacífica se transformou em um lugar de pesadelos. Em uma certa noite, enquanto estávamos nos preparando para dormir, as portas do celeiro se fecharam sozinhas violentamente. Em outra noite, o nosso gado, que era normalmente calmo e dócil, ficou agitado, com um olhar selvagem de medo. Eles se agruparam como se estivessem tentando se proteger de uma ameaça invisível. As nossas plantações, que estavam prosperando, murcharam de repente da noite para o dia. Era como se a própria terra estivesse se rebelando contra nós. Nós passamos a encontrar as nossas ferramentas espalhadas em lugares que a gente não tinha deixado elas. Os sinos de vento na nossa varanda tocavam loucamente, mesmo nas noites sem vento. Um incidente bem aterrorizante foi quando o nosso trator, que estava desligado, de repente ligou no meio da noite. Ele se dirigiu sozinho, com as luzes acesas, diretamente para o nosso galinheiro. O galinheiro foi destruído, mas as galinhas milagrosamente saíram ilesas. E mesmo com toda essa loucura acontecendo, nós nunca consideramos a possibilidade de abandonar a nossa fazenda. Ela era o nosso lar, o nosso sustento, e simplesmente não podíamos sair. Em vez disso, nós tentamos encontrar respostas. Nós pensamos na possibilidade daqueles acontecimentos serem causados por crianças fazendo pegadinhas, ou talvez por alguém que tinha rancor contra nós. Mas lá no fundo, nós sabíamos que não era isso. O que estava acontecendo era algo além da nossa compreensão. Nós procuramos ajuda das autoridades locais, mas elas não ajudaram muito. A polícia patrulhou a área, não encontrou sinais de invasores e foi embora, provavelmente pensando que a gente era apenas um casal maluco de idosos. Nós até chamamos um padre para abençoar a casa, mas nem isso foi o suficiente para aliviar a sensação de terror que se instalou na fazenda. As noites eram as piores. Nós ouvíamos passos do lado de fora do nosso quarto, indo e vindo. Às vezes, batiam na porta, mas quando reuníamos coragem para verificar a porta, não havia ninguém lá. Nós até mesmo começamos a dormir com o revezamento de turnos. Um de nós vigiava enquanto o outro descansava. Então, assim como tudo tinha começado de repente tudo parou. O telefone não tocava mais às 11h07 da noite, as perturbações cessaram, o nosso gado se acalmou e as nossas plantações começaram a se recuperar. Era como se uma nuvem negra tivesse se dissipado da nossa fazenda. Nós tentamos seguir em frente, esquecer, mas as memórias persistiam. Nós nos assustávamos com qualquer som, e a visão daquele telefone antigo nos causava um desconforto no estômago. Nós conversamos sobre jogar o telefone fora, mas no final das contas, decidimos manter o telefone. Ele ficou lá como uma lembrança do tempo sombrio que nós tínhamos sobrevivido. Os anos se passaram e a vida voltou ao normal. Os nossos filhos e netos nos visitavam, enchendo a casa de risos e alegria. E nós nunca mais falamos sobre aquelas 2 semanas. É um capítulo das nossas vidas que queremos manter fechado. Não sei o que desencadeou aqueles eventos e provavelmente nunca saberei. Mas nós aprendemos a respeitar o desconhecido e passamos a entender
que existem coisas além da nossa compreensão. O meu pai costumava alugar uma casa rural em uma fazenda bem longe no meio do nada. Ela ficava a uns bons 45 minutos de qualquer cidade, e o vizinho mais próximo ficava a mais de 15 minutos de distância. Nessa propriedade havia várias cercas para a criação de fazões. Os pássaros pertenciam ao proprietário da fazenda, então o meu pai não tinha nenhuma responsabilidade sobre eles, e ele só deveria notificar o proprietário caso ele visse algo de errado. O meu pai era amigo de infância do dono, então eles tinham uma boa relação. Em uma certa manhã, meu pai percebeu que algo estava errado. Na cerca de fazões mais distante da casa, havia cerca de 50 pássaros. Cada um deles havia sido morto durante a noite. O que foi ainda mais estranho é que não parecia ter sido a ação de um predador. Nenhum dos pássaros tinha sido comido. Felizmente, o dono tinha instalado câmeras e eles puderam ver o que realmente aconteceu. Ao analisar as imagens, eles puderam ver que, em algum momento durante a noite, um homem que nenhum deles reconhecia vagou pela propriedade. Ele não fez nenhuma tentativa de se aproximar da casa, mas em vez disso, ele rastejou por baixo da cerca e começou a esfaquear cada fazão com uma faca enquanto ele usava uma lanterna na cabeça. Tudo foi pego pelas câmeras, desde a sua entrada na propriedade até a sua saída no meio da madrugada. A polícia foi chamada, mas nada aconteceu. O meu pai ficou tão assustado com esse evento que ele me fez dormir na casa da minha mãe por várias semanas, enquanto ele dormia com uma arma naquela propriedade. O proprietário reforçou a segurança com cercas e alarmes novos. Ele até comprou alguns cães de guarda. Eles eram muito bem treinados e super amigáveis com quem se aproximava durante o dia. Até onde eu sei, nada mais aconteceu naquela fazenda. E o psicopata que matou os pássaros nunca foi encontrado. Eu trabalho como cuidador de idosos. E eu fui cuidador residente de uma mulher de 94 anos com Alzheimer por cerca de 1 ano e meio. Ela se chamava Maria. E ela tinha acabado de se mudar para a casa da filha, que ficava em uma fazenda no interior. A Maria costumava dizer coisas estranhas regularmente. Por exemplo, ela frequentemente dizia que sua irmã falecida, mãe falecida e marido falecido estavam dentro da casa ou do lado de fora. Eu já trabalhava com pacientes com demência há alguns anos, então isso nunca me incomodou. A Maria tinha pavor da floresta. Ela sempre me contava sobre os perigosos animais que espreitavam lá fora e me dizia que era muito fácil se perder, então eu deveria sempre ficar dentro de casa. Ela também se preocupava porque, de acordo com ela, a sua mãe e o seu marido atravessavam o corpo dela às vezes. Novamente, eu preciso reforçar que esse tipo de coisa não era tão preocupante considerando a sua condição de saúde. Eu já trabalhava com ela há cerca de 6 ou 7 meses, quando eu comecei a acordar com ela andando pelos corredores no meio da noite. O aumento das alterações comportamentais após o pôr do sol é um fenômeno bastante comum em pessoas com Alzheimer, então isso ainda não me preocupava. Mas ela começou a ir frequentemente até uma janela específica para rir e conversar, como se ela estivesse interagindo com alguém do lado de fora dessa janela. Quando eu perguntava o que ela estava fazendo, ela dizia: "Minha mãe está lá fora." Aquilo era meio estranho, mas a sua percepção de mundo era diferente agora. Em uma certa noite, no auge do inverno, a filha da Maria e eu fomos acordados pelo alarme ensurdecedor da casa. Imediatamente, a filha e eu verificamos todas as portas e janelas, mas nenhuma delas parecia ter sido aberta. A única coisa que faltava era a Maria. Ela não estava em lugar nenhum da casa. Em pânico, eu corri para fora para tentar encontrá-la, enquanto a filha continuava a procurar dentro da casa. Naquela noite, estava nevando levemente. Então eu estava procurando por alguma pegada na neve, mas não havia pegadas em lugar nenhum.
Depois que eu passei de 10 a 15 minutos procurando e gritando pela floresta, eu comecei a ficar com muito frio. Então, eu comecei a voltar para a casa, onde a filha da Maria já estava ligando para a polícia. Assim que eu comecei a me aproximar da casa, eu finalmente pude ver a Maria, parada do lado de fora daquela janela onde ela normalmente ficava, rindo e conversando com a janela. Não havia uma única pegada na neve ao redor dela, o que significa que ela estava ali há um bom tempo. E, curiosamente, ela não estava gelada ao toque. Ela simplesmente estava lá, rindo de forma despreocupada. E ela nem percebia que ela estava do lado de fora no frio congelante da neve. Depois daquela noite, as visitas noturnas da Maria naquela janela se tornaram mais frequentes. Porém, as visitas se tornaram menos alegres. Em vez de ficar rindo, ela passou a discutir com a janela, e ela gritava com quem quer que seja que ela acreditava que estava ali. Então, um certo dia, ela simplesmente parou de visitar a janela. Uma das últimas conversas que eu tive com a Maria antes dela falecer foi quando ela me disse para eu não deixar que levassem ela para a floresta. Eu espero que não a tenham levado. Eu cresci em uma fazenda, em uma casa pequena e antiga. Havia muitas janelas na casa, então era fácil se refrescar no verão. E quase todos os quartos da casa eram conectados com a sala de estar central. Eu tinha provavelmente 14 anos, meu irmão tinha 11, e a minha mãe estava fora de casa naquela noite para resolver alguma questão. Meu irmão e eu estávamos juntos na sala de estar. Ele estava sentado perto do fogão e eu estava deitado no sofá. Nós dois estávamos fazendo nosso dever de casa. As luzes estavam acesas dentro de casa, porém, olhando através das janelas, estava completamente escuro do lado de fora. Enquanto eu estava lendo o meu dever de casa, eu ouvi passos na varanda do lado de fora. A casa era antiga, e eu conseguia ouvir claramente os passos pesados na varanda. No entanto, eu não tinha visto o carro da minha mãe chegando. Nós estávamos no campo. Eu certamente teria ouvido um carro se aproximando, e certamente eu teria visto a luz dos faróis através das janelas escuras. Mas não havia nada, apenas os passos na varanda. Os passos pararam perto da porta da frente, mas ninguém bateu na porta. Eu fiquei congelado. Se eu me levantasse e andasse alguns metros, eu poderia ver quem era a pessoa responsável pelos passos através da janela que ficava bem no meio da porta da frente. Porém, se eu fizesse isso, a pessoa certamente poderia me ver também. Se eu falasse uma palavra com o meu irmão, a pessoa ouviria. E no escuro total que estava lá fora, era possível que alguém estivesse nos observando através das janelas sem que a gente pudesse ver. Eu respirei fundo e calculei quais eram as minhas opções naquele momento. A pessoa estava parada bem na frente da única porta de entrada e saída da casa, que ficava sempre destrancada. Se eu fosse até a cozinha pegar uma faca, a pessoa me veria e saberia que eu tinha visto ela. Nós não podíamos nos esconder. A casa era pequena demais e a pessoa provavelmente nos veria. O meu coração estava totalmente acelerado. A minha melhor opção era fingir que eu não sabia da presença daquela pessoa e ficar preparado para qualquer coisa que viesse a acontecer. Mas depois de alguns minutos, eu não escutei mais nenhum passo. Eu me acalmei. Talvez eu tivesse imaginado aquilo, eu pensei. 20 minutos depois, eu ouvi o carro da minha mãe e vi a luz dos faróis através das janelas. Eu corri para fora, porque eu ainda era uma criança e eu queria que a minha mãe soubesse o quanto eu estava assustado. Mas antes que eu pudesse contar o que tinha acontecido, ela me perguntou: "Quem deixou a água ligada?" E eu fiquei aterrorizado novamente. Nós tínhamos uma torneira estranha no quintal da frente, com um cano que se erguia até a altura da cintura, com uma torneira virada para cima, em vez de estar virada para baixo. Meu irmão e eu costumávamos usar aquela torneira como um bebedouro,
ou brincávamos embaixo dela como se ela fosse uma fonte. Quando minha mãe chegou em casa, a água da torneira estava ligada, jorrando vários metros para o alto. Alguém esteve lá naquela noite, no nosso quintal. A pessoa observou eu e o meu irmão, sozinhos em casa, sem nenhum adulto por perto. A pessoa não entrou na casa, mas ela queria que a gente soubesse que ela poderia ter entrado se ela quisesse. Durante o último mês, a nossa fazenda tem sido alvo de vários ataques. Embora os lobos sempre tenham existido na região, eles têm se mostrado muito mais audaciosos ultimamente. Mais de uma vez, eu saí de manhã para encontrar pegadas de lobo perto da minha casa. Se eles fossem o meu único problema, eu não estaria tão preocupado. No entanto, no final de junho, os meus filhos afirmaram que viram porcos selvagens correndo pela floresta do nosso vizinho. Há anos eu escuto histórias sobre hordas de porcos selvagens causando estragos pela minha região, mas até recentemente nós tínhamos conseguido evitá-los por aqui. Eu não dei muita atenção a eles até a segunda semana de julho, quando eu encontrei um grande lamaçal em um dos meus campos. Aquelas criaturas nojentas tinham mexido em vários pontos da minha terra, até que eu fui forçado a fazer alguma coisa. O nosso inevitável confronto começou algumas semanas depois deles terem sido avistados pela primeira vez. Era de manhã, e eu saí para começar o dia. Eu estava pegando ração para as galinhas no galpão, e notei que algo estava errado com a minha horta, que era a nossa principal fonte de alimento. Os porcos tinham devastado a minha horta, arrancando e comendo a maior parte dela. Quase todas as batatas e abóboras tinham sido arruinadas. O que não tinha sido comido estava pisoteado e destruído. A minha família salvou o que pôde, mas o estrago estava feito. Em um ano normal, isso tornaria a nossa vida difícil por cerca de 9 meses. Mas, como estamos em época de crise, aquilo era um desastre para a minha família. E quando eu fico com medo pelo futuro da minha família, eu fico com raiva, muita raiva. Eu estava determinado a me vingar e alguns dias depois, eu agi. Eu comprei algumas sacolas de milho e ração, e então enterrei a mistura em alguns lugares pelo campo. Tudo o que restava agora era esperar. A minha esposa me fez uma garrafa de café. Eu peguei minha espingarda e fui para o galpão. Eu planejei ficar de vigia todas as noites, até os porcos voltarem. Felizmente, eu não precisei esperar muito. Por volta das 5 horas da manhã, eu fui acordado pela minha esposa. Ela tinha acabado de acordar e tinha avistado cerca de 7 a 10 porcos fuçando a minha isca. Eles estavam a apenas uns 60 metros do meu esconderijo no galpão. Silenciosamente, eu me ajeitei e mirei a espingarda. O meu primeiro tiro derrubou um grande porco selvagem. Um rápido segundo tiro abateu um segundo porco ao lado dele. Todos os outros começaram a fugir, mas eles ainda estavam dentro do meu alcance. Meu terceiro disparo errou por pouco, mas o quarto disparo acertou o alvo, um porco menor. Eu tentei atingir mais alguns em movimento, mas eles eram rápidos demais. O prazer que senti ao ver aquelas pragas fugindo foi indescritível. A minha mãe costumava dizer: quando a vida te dá limões, faça uma limonada. E eu tinha acabado de fazer um lago cheio de limonada. Assim que eu terminei de armazenar os porcos, eu achei que teríamos comida suficiente para nos alimentarmos por bastante tempo. E em apenas uma noite, eu parei de ter medo do futuro da minha família e fiquei mais tranquilo. No entanto, meu estado de felicidade não duraria muito. Apenas algumas noites depois, por volta das 10 horas da noite, o cachorro da minha filha estava arranhando a porta dos fundos. Eu pensei que ele precisasse se aliviar e deixei ele sair. Ele estava demorando, então eu fui verificar. Eu estava vasculhando o quintal com minha lanterna, quando eu avistei 2 olhos brilhantes por um breve momento. Eu pensei que fosse o cachorro da minha filha, mas eu logo percebi que aquele animal era grande demais.
Além disso, os seus olhos brilhavam com uma cor diferente da cor dos olhos dos cachorros. Aquilo só podia ser um lobo. Eu rapidamente peguei a minha arma e atirei nele. Ele fugiu para a escuridão, aparentemente ileso. Eu chamei o nome do cachorro, mas ele não aparecia. Perto do lugar onde eu tinha avistado o lobo, eu notei alguma coisa na escuridão. Quando eu cheguei perto o suficiente, eu pude ver que era o cachorro da minha filha. Parecia que ele tinha sido atacado pelo lobo, provavelmente poucos minutos antes. Ele não estava respirando. Eu pensei em enterrar o cachorro sem dizer nada, mas isso seria cruel. Então eu voltei para dentro e contei o que tinha acontecido para a minha esposa. Nós chamamos a nossa filha para conversar. Como você pode imaginar, ela ficou muito triste. Aquele cachorro tinha ficado ao seu lado durante toda a sua vida. Na manhã seguinte, eu fiz uma caixa bonita para o pequeno cachorro e então realizamos o funeral. Eu enterrei ele ao lado do meu antigo pastor alemão, que eu havia enterrado aos 16 anos. Eu estava realmente nervoso naquele momento. Pela segunda vez em menos de um mês, a minha família havia perdido algo importante para um animal indesejado. Eu estava determinado a fazer aquele lobo pagar, assim como eu tinha feito com os porcos selvagens. Eu fiquei várias noites esperando aquele lobo aparecer, mas depois de uma semana, eu desisti. Eu imaginei que ele tinha sido atingido pela minha pistola naquela noite, e ele provavelmente tinha sangrado na mata até morrer. Eu esperava que os nossos problemas com animais finalmente tivessem acabado. 2 dias se passaram sem nenhum problema. Então, no terceiro dia, o meu pior pesadelo quase se tornou realidade. A minha esposa estava preparando o café da manhã naquela manhã e percebeu que nós precisávamos de alguns ovos. Então eu enviei a nossa filha para pegar alguns ovos no galinheiro. Depois de alguns minutos, eu percebi que ela estava demorando muito. Eu não conseguia vê-la da janela. Então eu saí para ver o que estava acontecendo. Eu estava a caminho do galinheiro quando eu ouvi: "Papai?", com uma voz baixa e quase inaudível. Eu teria passado direto por ela se ela não tivesse falado comigo. Eu olhei para baixo e vi a minha filha parada, imóvel. Nas suas mãos estava um balde com 10 ovos. A princípio, eu não tinha visto o lobo. Ele estava bloqueado pelo canto do galinheiro. Porém, assim que eu vi aquela besta, o meu coração disparou, subindo pela minha garganta, e eu finalmente entendi por que a minha filha estava falando baixo. Eu respirei fundo e tentei me concentrar na ameaça. A minha filha me perguntou baixinho o que ela devia fazer. Eu disse para ela ficar quieta e não fazer movimentos bruscos. Longos segundos se passaram até que eu me lembrei que eu tinha uma pistola. Eu abaixei a minha mão lentamente e silenciosamente. Quando eu alcancei o coldre, ele estava vazio. Eu provavelmente tinha deixado a arma dentro de casa. O pânico começou a dominar a minha mente. A qualquer momento, aquele lobo ia atacar minha filha e eu não podia fazer nada. O meu coração começou a bater descontroladamente. Uma ideia insana me veio naquele momento. Eu ia ter que atacar o lobo antes que ele pudesse atacar a minha filha. Eu poderia até morrer na luta, mas eu não ia deixar aquela besta encostar um dedo na minha filha. Tinha que ser agora. Então, eu respirei fundo e soltei lentamente o ar. E logo antes de eu ir para cima do animal, um estrondo alto acabou com o silêncio. Aquilo me assustou e fez todo o meu corpo tremer. Logo em seguida, outro estrondo aconteceu. O lobo caiu de lado no chão e não se moveu depois disso. Minha filha e eu nos viramos na direção dos tiros, e ali estava a minha esposa, segurando a minha arma, com uma expressão de raiva no rosto. Ela nunca tinha estado mais linda do que naquele segundo. A minha filha começou a chorar e correu para os meus braços. Eu chamei a minha esposa
e demos um grande abraço familiar. O meu filho saiu de casa enquanto a gente se abraçava e perguntou por que estávamos atirando. Eu não pude evitar e comecei a rir descontroladamente. Depois que todos se acalmaram, eu arrastei o lobo até a cerca mais distante e pendurei ele na cerca. Isso era algo que meu avô costumava fazer. Ele dizia que isso afastava os outros lobos da propriedade. Eu não sei se isso funciona de verdade, mas naquele ponto eu estava disposto a tentar qualquer coisa. Quando eu voltei para casa, o café da manhã estava pronto. Aquela foi possivelmente a melhor refeição que eu já tive. Já se passaram algumas semanas desde que tivemos esses problemas. Tudo o que eu posso fazer é rezar para que os meus problemas com animais tenham acabado. Eu ainda carrego a minha pistola carregada o tempo todo, apenas para garantir. Toda essa confusão me fez valorizar tudo aquilo que eu tenho, principalmente a minha família. Mantenha as pessoas que você ama perto de você. A qualquer segundo, qualquer um de nós pode perder a vida. Diga para a sua família que você os ama todo santo dia e viva cada momento como se não houvesse amanhã.